Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia da Academia de Radiologia. Você conhece a relação entre exposição e a atividade de uma fonte? Bom, se você não conhece, é bom você ficar por aqui no nosso canal para aprender mais uma, porque dando continuidade à série de vídeos que a gente falou de unidades aí, de grandezas utilizadas na proteção radiológica, a gente vai falar agora de mais uma. Essa é bem interessante. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve aqui para receber sempre os nossos vídeos, as nossas aulas toda semana. Então vamos lá aprender aí sobre essa relação. Bom, então quando a gente fala da questão aí da relação da exposição com a atividade, a gente tem uma fórmula que a gente pode calcular. Bom, afinal, para que eu preciso saber disso? Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte e essa fonte aí tem uma determinada atividade, se eu saber qual é o material radioativo, eu consigo saber qual é a exposição dentro de algumas condições. E aí, que condições são essas? Bom, a atividade da fonte, quanto tempo eu fiquei na presença daquela fonte, qual foi a distância que eu estive daquela fonte. Então, veja que para a proteção radiológica, isso é extremamente importante. Então, a gente tem essa fórmula aqui que a gente consegue relacionar a nossa exposição com essas informações. Então, olha só, eu preciso aí, essa letra que você está vendo aí é uma constante de taxa de exposição de um radionuclídeo, vezes a atividade da fonte, vezes o tempo em que a pessoa permaneceu, em que o indivíduo permaneceu aí na presença da fonte e qual foi a distância, e aí lembrando que essa distância é ao quadrado. Então, a gente divide esses resultados dos três fatores aí pela distância ao quadrado. Então vamos ver, vou te mostrar uma tabelinha aí com algumas constantes. É que a gente chama isso de gamão. Então isso é o mais popular aí entre os físicos, chamar qual é o gamão do iodo 131, qual é o gamão do tecnésio, qual é o gamão do césio 137. E aí a gente tem aí que é essa constante. Bom, então para essa constante eu trouxe aqui essa tabela que eu peguei lá na internet, só para você ter ideia, queridos, para todos os elementos, a gente já tem isso tabelado. E aí, para chamar a sua atenção, que uma das coisas importantes que a gente tem que ter é das unidades dessa constante. Então, essa está em Reuter, centímetro quadrado, por miliquiri-hora. Então, eu preciso sempre prestar atenção nas unidades de medida dessa constante, porque a hora que eu for calcular, eu preciso pegar aquelas informações e elas devem estar na mesma unidade do qual a constante foi medida. Então esse é um ponto aí importante quando você for calcular em algum exercício, em algum concurso, quem for fazer prova de supervisor de radioproteção, isso aí sempre cai, é um exercício que sempre cai nessas provas. E aí eu trouxe um exemplo, então, se você já entendeu que eu posso, então, calcular a exposição a partir dessas informações que eu te falei, atividade, distância da fonte, tempo e qual é aquela fonte, porque eu vou pegar a constante, eu trouxe aqui um exemplo, que é uma coisa até, inclusive, que pode acontecer. Então, qual a exposição aí de um trabalhador que permaneceu 30 minutos a uma distância de 2 metros de uma cápsula de iodo 131? E aí, atividade 150 miliquiris. Bom, se eu sei qual é a fonte, a fonte iodo 131, eu tenho que pegar lá a constante, né, o gamão do iodo 131, tá aí. Basta substituir aí naquela forma. Então lembra, é o gamão, então tá aí 0,22 vezes a atividade da fonte. A atividade da fonte é 150 miliquiris, então tá certa a unidade. Vezes o tempo, então 30 minutos eu tenho que passar para hora, então meia hora. E aí a distância foi de 2 metros, então eu vou dividir isso por 2 metros ao quadrado. E aí calculando isso, né, na verdade isso é o que menos importa, o importante é você entender o mecanismo. Então essa é uma aplicação, é para você entender que essa relação, ela vai ser importante quando eu quero saber a exposição devida a uma fonte. Existe gamão que me dá dose? Sim, existem valores de gamão dessa constante específica, que eu posso já obter direto qual é a dose equivalente, que ela vai me dar o resultado lá em milisievert, em sievert, e aí eu já tenho o valor de dose equivalente. Então veja como é importante esses conhecimentos, saber, na verdade, em que condições eu posso determinar uma grandeza. E aí eu trouxe para você aí
um datasheet que tem as informações do iodo 131. Então, quando eu quero essas informações, eu vou buscar uma informação de qual é essa constante para eu calcular. Eu vou buscar aí um outro ponto importante, eu devo buscar em fontes confiáveis. Por exemplo, aquela tabela que eu trouxe para você no primeiro, só trouxe para mostrar, mas a fonte não é tão confiável quanto essa que eu estou te mostrando aí, que traz aí qual é a constante. Ela me traz, olha lá o que eu falei, ela me traz tanto em milli-Reutten por hora quanto em milli-Sievert por hora. Então, se eu quiser já encontrar para o iodo 131 com a dose equivalente, é só usar aquele outro valor. E aí ele me dá todas as características desse elemento, além dessa constante específica, né, gama, que é o nosso gamão, ele me dá outros valores também para o iodo 131, ou seja, para qualquer elemento que eu vier precisar. Bom, eu espero então que esse conteúdo tenha sido importante para você. Se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha aqui. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui abaixo que eu vou te responder. Isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, as pessoas vêm aqui, realmente aprendem. E aí eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!